Rapaziada, parte 2 aí do Trabalhistas contra Libertários. Já começando aqui de onde eu parei, se você não viu o último vídeo, basicamente tem dois caras aqui que são playboyzão, outros dois que são professor e trabalha. E aí os playboy estão falando que não pode ter lei trabalhista porque piora o salário. E os caras que trabalham estão falando, mas meu salário já é uma merda. E só piorou desde que as leis estão diminuindo. E aí a gente vai continuar a discussão a partir desse ponto aí muito divergente na sociedade, né? 60% do seu salário roubado. Bom, então, Isso é imposto, porque aparentemente é isso aí. Imposto é roubo em qualquer situação, tá ligado? começando, né, só retificando também o que o Tami colocou, o Rodrigo eu realmente não sei, mas o Paulo ele é servidor nomeado da Câmara Municipal de São Paulo, da presidência da Câmara Municipal de São Paulo, ganhando até onde eu tinha visto 15 mil reais, aí julguem vocês se é meritocrático ou justo isso, né? Mas a questão é, a Rero Novarum, ela reconhece a desigualdade entre o trabalhador e o empregado, ela reconhece esse desequilíbrio. Então, não faz sentido eu falar que a legislação trabalhista ela cria um conflito entre o empregado e o trabalhador, sendo que a Rero Novarum do final do século XIX, num contexto em que não existia direito trabalhista, direito que... Gente, pra quem não sabe, Rerum Novarum significa o que a Igreja Católica falou um tempo atrás aí, que tinha que ajudar os trabalhadores aí, aparentemente. É isso que Rerum Novarum significa. Eu tenho muita informação pra passar sobre isso. que tinham poucos direitos trabalhistas e que estava começando essa discussão sobre direito trabalhista, ela simplesmente ela já está reconhecendo essa desigualdade. Então, não foi a legislação trabalhista que criou isso. E novamente, eu volto aqui à questão mais básica. Os países mais desenvolvidos do mundo hoje são países com mais proteção do trabalhador. Isso é um fato inegável. Qualquer pesquisa que você fizer de carga tributária, de proteção do trabalhador, de direito, de licença paternidade, de licença maternidade, você vai ver que os principais países são os países desenvolvidos. Por quê? Porque as pessoas, quando você protege o trabalhador, você tem um trabalhador que ele tem mais segurança, que ele produz mais, que ele entrega mais e a economia como um todo ganha com isso. Não é só uma questão, um mero jogo de você retirar esses direitos e você achar que milagrosamente isso vai escorrer para a mão do trabalhador como se o Não tem nem o que comentar, porque senso comum, né, cara? Tipo, falou o quê? Garfo é encontrado na faca? Não tô criticando o crepe, mas porra. patrão fosse aquele ser benevolente, bonzinho, que ele vai simplesmente Garfo é encontrado na faca. entregar esses direitos, ou supostamente o que ele deveria dar ao trabalhador se não tiver esse aspecto de regulação estatal. E detalhe, esses países desenvolvidos que eu estou falando, todos eles com esses direitos via regulação estatal. Mais uma vez a realidade ela se impõe, né? Um amigo acabou cometendo um sincericídio aqui, né? Ele é patrão e ele está aqui advogando, como por exemplo o amigo dele falou que a licença maternidade é um problema. Então ele está aqui advogando que ele não quer que você negocie direto as férias, que ele quer que você negocie direto a licença maternidade, ele quer negociar direto o salário, a jornada, quem pode trabalhar, quem não pode. Então aqui, ó, um é patrão com esse papo e o outro é funcionário público, recebendo 15k por mês. O Fred, quando acabar aqui o programa, segunda-feira ele vai estar lá batendo ponto, dando aula para receber um dinheiro que não é 15 mil reais por mês. Para receber 10% do que ele defende e eu fiz um concurso e uma prova para poder entrar. Eu, segunda-feira, vou estar lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dando aula para molecada também batendo ponto. Entendeu? Para ter o salário, gente, para ter moradia, para ter comida, para pagar minha conta de luz, coisa básica, entendeu? Então, assim, eu não sei onde eles vão estar. Agora, nessa semana, por exemplo, o Cogos, um funcionário público, estava na caminhada com os gado. Atrás de negócio com esse tal, um funcionário público, todo mundo pagando 15 conto para o cara estar lá. Enquanto tá todo mundo batendo ponto para trabalhar, para ganhar 10 vezes menos para viver com o básico. Então é assim, gente, essa é a realidade. Você professor no Brasil é esculacho, né? Eu sei que a maioria dos empregos, eu sei que a maioria dos trabalhos é uma merda. Mas, porra, professor é sacanagem, mano. Professor é sacanagem, velho. Como é que a gente quer fazer alguma coisa que presta, sendo que os professores não ganham nada, mano? Não recebe nada, não consegue viver direito, pô.
Os caras trabalham em jornada dupla, tripla, tem que ficar em casa corrigindo prova. Porra, mano, tá maluco. Tem que. Porra, e hoje em dia com os pais do jeito que estão, nossa, essa rapaziada conservadora. Nossa, cara, eu tenho. É difícil, é difícil. Bem, para vocês verem que Bem. uma vez que eles começam na mentira, eles insistem na mentira. Os dois são funcionários públicos. Ambos professores concursados. São servidores Mano. do Estado. E no meu caso, ele vem chegar e falar que eu sou um patrão. Ratifica, Eles não não sou funcionário conhecem, público. estou sendo interrompido. Eles não conhecem o conceito de prestador de serviços. Ou seja, você, MEI, que abre um CNPJ para prestar esse serviço para outra pessoa, agora você é patrão na visão dessas pessoas. Por quê? Porque eles não estão Patrão não, mas vocês fizeram todo mundo falar que vocês são empresário. Patrão pode não ser porque não tem funcionário, mas vocês fizeram todo mundo acreditar que são empresário. E o cara lá abriu um MEI pra vender pipoca no carrinho e fica pagando, defendendo bilionário aí, achando que é grande empresário. Sabe muito bem disso. Isso é má fé, mano. Isso é má fé. nem aí para sua liberdade de trabalho. Eles querem que o governo decida por você. Passar pro Paulo. Se eu sou funcionário público, ou privado, ou um marciano, ou gordo, ou magro, o que isso interfere nos argumentos? Vamos nos ater à lógica, como dizia Aristóteles. Aliás, lembrando, né? Aristóteles falava que a harmonia na cidade está quando o rico... Mano, foda-se Aristóteles, irmão. O que eu quero saber que Aristóteles falou, irmão? Eu quero chegar em casa na sexta-feira e ficar de boa, sabendo que eu vou poder ficar tranquilão coçando meu saco até segunda, cara. Que nem tu faz. Foda-se Aristóteles, irmão. Foda-se o Karl Marx que você tá lendo. Foda-se o Heron Verus da Igreja Católica, irmão. Vocês estão advogando contra o trabalhador, velho. Pelo amor de Deus, vai tomar no cu, mano. Ricos ou pobres atuam pelo bem comum, não quando existe luta de classes, já que o Fred citou os clássicos. Então a luta de classe, sim, é uma doença do corpo social. Atua pelo bem comum, Cogos. Cala a boca, mano. Por favor, atue pelo bem comum. Doença introduzida por disse coletivistas, por marxistas. E é interessante que eu assumo que eles gostam de autores coletivistas, mas estão sendo extremamente individualistas na sua análise. Eles pegam um caso de um empregado negociando com um patrão. Ora, se eu chegar agora no supermercado e falar, amigão, você pode me vender essa banana aqui de R$10 por 5? Ele vai falar, não. Mas eu Você viu? tenho certeza que se o governo cortar impostos, cortar regulações, a moeda ficar saudável, as instituições tiverem certeza jurídica, daqui a um ano eu vou chegar no mercado e eu vou comprar essa mesma banana por R$5. Então eles não entendem como é a dinâmica sistêmica do mercado, ficam se pegando caso a caso, né? Então isso faz com que a análise deles seja extremamente... Tá explicado, rapaziada, a dinâmica do mercado. Quando esses caras falam do mercado, eles não estão falando de mercado financeiro, eles não estão falando do mercado consumidor. Os caras estão literalmente falando do supermercado do bairro, cara. Os caras faz toda a visão econômica e toda a ideia que eles têm é realmente visualizando o mercado, vendo lá a fruta, aí as coisas que a cara vê na carne. Não tem visão. Eles não estão preocupados com a Bitcoin. Eles estão vendo o preço da carne ali e estão se baseando nisso, pô. Essa é a visão materialista dos libertários. Faz muito sentido, agora eu entendi. tacanha. Existe um economista chamado Robert Wapples que mostra... Robert Waffle, tô falando. Até o economista do cara tem nome de comida, pô, porque ele viu no mercado. O bicho foi lá na seção de biscoito, viu o Waffles lá, marca Robert, aí foi ler atrás, aí viu produzido em tal lugar, passou no caixa eletrônico, viu lá imposto na nota fiscal e achou que era um estudo. Robert Waffles, como é que é? Fala de novo aí pra ele nós. seja extremamente tacanha. Como é que é o nome dele? Existe um economista chamado Robert Wapples que mostra que desde 1830, quando nós já tínhamos a Revolução Industrial consolidada e por... Caralho, rapaziada, já tinha Waffles em 1830. Doideira. Tanto um aumento da produtividade promovida pelos capitalistas malvadões, segundo eles, desde 1830 nós vamos tendo um aumento dos benefícios, dos descansos, das férias, da qualidade de vida. As crianças
trabalhando Robert cada vez mais Wall. tarde, os velhos se aposentando cada vez mais cedo. Por quê? O grande economista Ludwig von Mises explica... Ludwig von Mises. O economista Robert Wowles argumenta que durante a Revolução Industrial, as condições de trabalho nas fábricas eram duras, mas geralmente melhores do que as alternativas disponíveis na época. Ah, entendi. É isso que o Robert Wowles falou junto com Ludwig von Mises. É isso, porque existe maior quantidade de capital investido per capita, um aumento da produtividade marginal do trabalho. Esses são os verdadeiros heróis do trabalhador, não é o burocrata, não é o político, não é a canetada. Os verdadeiros heróis são os caras que acordam 3 horas da manhã, vai lá no Ceasa, carrega 50 quilos, um em cada braço, pra levar pros mercados e nós conseguir comprar uma banana, uma frutinha ali no mercado. Pô, esses são os verdadeiros heróis da desgraça. O resto tudo eu quero que se foda. De juiz. É só você ver que nos Estados Unidos eles têm muito menos leis trabalhistas do que nós, os contratos são negociados tete a tete patrão-empregado, e eu quero ver quem é o trabalhador americano que prefere vir aqui pro Brasil. Na verdade, é o... Estados Unidos tem salário mínimo, Estados Unidos tem estado que vai ter algum tipo ali de bagulho de seguro-desemprego. Estados Unidos vai ter lei... Gente, Estados Unidos não tem lei trabalhista. Os Estados Unidos tem trabalho laws, labor law. É porque eles não falam português lá. Mas nos Estados Unidos vai ter algo parecido com lei trabalhista, só que vai ser lei trabalhista em inglês. É outro termo. Lá os caras foram colonizados por outra... Colonizado não, né? Foi... Ah, mano, não sei, mano. Eu perguntei pros caras que estudou história. O Trump que tem que segurar para não ir todo mundo lá, certo? Então, vocês têm que ver exatamente como as leis econômicas... Trump não tem que se segurar pra ir todo mundo lá, não, mano. Os caras tem que... tem que ter visto pra entrar lá, Cogos. Pra você entrar nos Estados Unidos tem que ter visto. Então você tem que passar por uma embaixada. Na embaixada tem uma entrevista. E eles podem negar o teu visto, aí você nem pega um avião pra ir pra lá. Você não pode entrar no avião se você não tiver o visto pra ir pros Estados Unidos. Oh, meu Deus do céu. Ô, gente, deixa eu trabalhar no governo também. Eu tô cansado, minhas costas dói, eu não tenho nem 30 anos de idade. funcionam, elas se aplicam a todos. É graças a isso que o mercado funciona, graças à liberdade de negociação. E citando agora a Rerum Novarum, eu quero citar também a 40º ano, que é o comentário do Papa Pio XI sobre a Rerum Novarum, que diz... Papa Pio. O Papa Pio. Ai, mano, não dá não, pô. Não dá, citar não também dá, a 40º ano, que é o Papa comentário do Papa Pio XI sobre a Rerum Novarum, que diz... Pio É XI. preciso observar o princípio da subsidiariedade. O que é isso? Significa que aquilo que puder ser resolvido localmente, patrão e empregado, ou por sindicatos, desde que sejam sindicatos voluntários, não imposto sindical, não pelentismo, como os trabalhistas defendem, tem que ser resolvido localmente. Quando entra o Estado e passa por cima das instituições locais, aí nós temos uma violação do princípio da subsidiariedade católica, ou seja, algo demoníaco. É curioso que o Paulo cita o Aristóteles. Ô, gente, por favor, mano. Não fala de igreja, não. Eu tenho medo de começar a pegar fogo, cara. Assim... Velho, eu não tenho problemas com a igreja, tenho até amigos que são. Uma porra. Aristóteles, e ele esquece de citar, por exemplo, que o Aristóteles defendia que a desigualdade na sociedade ela não poderia se dar numa proporção de 4:1, por exemplo, que o Estado deveria intervir para poder regular esse tipo de desigualdade. Eu estou errado? Na política do Aristóteles ele fala isso, vocês podem consultar. Inclusive, o Aristóteles também defendia uma provisão básica para as pessoas mais pobres. Político, o filósofo Aristóteles não defendia igualdade econômica, mas alertava que grandes sistemas de riqueza e pobreza podiam gerar instabilidade e conflitos na cidade. Essa época aí, rapaziada, eles não tem que ficar... Tem que ficar levando em consideração, não, porque nessa época aí, os caras não tinham pensado em nada ainda. Então você falava lá, penso, logo existo. Aí todo mundo, caralho. Por quê? Pouco tempo, pouca história, entendeu? Da época era o que? Ano 3, tá ligado? Tinha Jesus já? Não sei. Tudo que você falava era novo.
Agora imagina hoje em dia, 2026. Quantas palavras você consegue colocar uma atrás da outra que não foram ditas nessa ordem ainda? Tem umas coisas que é difícil, pô. E ainda mais falar fazendo sentido, é complicado. Então eu tenho certeza que tem algumas combinações de palavras que a gente ainda não ouviu seguidas. Nessa época aí, era facinho, mano. Não tinham falado muito, entendeu? Depois que os caras ainda estavam criando a linguagem, os caras ainda estavam aprendendo a se comunicar, e aí só depois disso você começa a falar umas coisas pesadas, tá ligado? Hoje em dia você tem várias coisas pesadas aí que os caras falam também, pô. Né? Que eu tenho até alguns professores que brincam uma espécie de Bolsa Família da Grécia Antiga, né? Que a gente nem é tão fã assim dessas políticas compensatórias, mas o Aristóteles ele defendia esse tipo de política, né? E eu acho que a discussão aqui volta, né, para essa questão. Eu só quis pontuar essa questão filosófica porque eu acho que existe uns reparos assim que precisam ser feitos, mas a questão é a realidade. Então, por exemplo, o Rodrigo ele cita a questão do cinturão da ferrugem do ABC paulista aqui no Brasil. Isso é uma falácia de omissão de evidências. Claro que é. Os Estados Unidos, que acabou de ser citado como exemplo de liberdade, ele também tem um cinturão da ferrugem lá, eu estou errado? Isso foi por conta de direito trabalhista? Sim. Ah, foi? Não foi? Não tem nada a ver com o NAFTA, Sim. por exemplo, que tirou as empresas de lá, que levou para o México. Não tem nada a ver com o rastro que teve essa política, inclusive, que o Donald Trump está fazendo agora, que os nossos amigos libertários aqui citam o Donald Trump, mas o Donald Trump é extremamente protecionista. Vocês são a favor das tarifas do Trump, por exemplo? Então, por que vocês estão citando o Trump aqui como um modelo aqui para segurar o trabalhador? E ainda tem... Gente, nos Estados Unidos e na América do Norte no geral, não tem carro chinês direito, mano. Os caras não deixam entrar carro chinês, pô. Que nem tem no Brasil. Os caminhonetes, os BYD, como é que é? Raval. Tem outra também, GWM. Eu não manjo desses nomes. Mas esses carros não podem entrar lá na América do Norte não, filho. Senão quebra o mercado dos caras. Mas não, o livre mercado, meu. E outra, o trabalhador dos Estados Unidos, gente, pergunta para ele, oferece para ele os direitos que o trabalhador da Dinamarca tem, da França tem, da Suécia tem, pergunta se ele vai querer ou não. Aceita? Poxa, gente, então assim, é um debate que ele não tem respaldo na realidade. A gente fica aqui debatendo em coisas etéreas assim, mas a realidade ela se impõe. É exatamente isso, né? E o caso do Brasil, só para completar. O que aconteceu no Brasil é o processo de desindustrialização que está acontecendo no Brasil dos anos 90 para cá, justamente efeito de políticas de abertura econômica que talvez nossos amigos aqui vão defender e a gente teve esse efeito prático de desindustrialização do Brasil nesse processo. E esse é o problema, pô. Você desindustrializa, você não começa. Você deixa de gerar produtos de alto valor agregado. Sem gerar produtos de alto valor agregado, você não vai ter empregos de alta produtividade, cara. Então não adianta nada. Aí você vai ter o Uber e iFood mesmo e escala 6x1 no setor de serviço. Que é o que o Brasil é, só isso que sobra. Aí você vai ter um monte de gente lá catando soja pra mandar pra outro país, e nesse outro país vai ter um monte de gente na indústria, uns bagulho mais cabuloso lá, que tá processando esse negócio e agregando valor em cima. Enquanto não voltar a reindustrializar, enquanto não tiver alguma coisa de produto de valor agregado, não adianta. O nível do serviço vai cada vez baixar, o salário vai cada vez baixar, a carga vai aumentar e não vai adiantar nada. Enquanto isso, esses caras aí, esses ANCAP aí, quer que isso continue. Quer que tenha mais disso. Por quê? Porque pra eles não importa, né? E sobre o seu salário, Cogos, interessa pra gente que você é um funcionário público. A gente quer saber onde que você bate ponto, qual é o seu trabalho, qual é a roça que você plantou, qual é o parafuso que você produziu, qual parafuso você apertou, qual serviço você prestou, porque o que eu vi é que você estava na caminhada do gado, sendo que você está recebendo o salário que a gente está pagando. Está todo mundo moendo, todo mundo que estava aqui, os trabalhadores que estão aqui, os trabalhadores que estão vendo o vídeo, os patrões que estão vendo o vídeo, aqui também tem patrão, está todo mundo trabalhando, todo mundo com a sua roça para plantar, para colher, todo mundo acorda cedo para ir trabalhar, coisa e tal. A gente quer saber para onde que está indo esse dinheiro, porque é custoso para a gente, viu? É custoso, seu salário é custoso para a gente. A gente tem que ralar muito, pegar muito busão lotado, sabe? Tem muita confusão para a gente ganhar esse dinheirinho, para a gente passar para o Estado, para você ir trabalhar.
você resolver, pegar sua inteligência e resolver, dar soluções para os nossos problemas Pergunta quantas catracas de busão esse Cogos não passou já? Se entrou num busão 3 vezes na vida, eu acho que foi muito, mano. coletivos. E aí, quando a gente olha, a gente quer saber o que você está fazendo. A gente quer saber o seu trabalho, a gente quer saber o que a gente está te pagando, porque a gente não liga de pagar. A gente é miserável, não. A gente não liga de pagar para você. Mas você tem que mostrar serviço, né? Mas se o Tamir quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só ele entrar no portal da transparência, ele só pode ir na falar aí, câmera e pode ir lá ver os pontos que eu bati, pode ver as 326 pareceres legislativos produzidos por mim no último semestre, não tem Calma aí. Vamos puxar aqui. problema nenhum. Agora eu concordo com ele que os encargos públicos ali pesam para a sociedade, por isso ele deveria apoiar pessoas que querem reduzir o Estado, não pessoas que querem aumentar o Estado, né? Isso é uma obviedade. Agora, quando você cita Aristóteles, ou fala que eu citei Trump, não significa que eu concordo com tudo deles. Aristóteles tinha 400 escravos, defendia a escravidão. Eu cito o que ele tinha de bom, eu filtro o que as pessoas falam de certo e filtro o que elas falam de errado. Eu posso citar autores sem concordar integralmente com eles. Agora, quanto à questão trabalhista, vamos lá, vamos pegar o cinturão da ferrugem ali na região dos lagos americanos. Por que aquilo virou um cinturão da ferrugem se era uma potência industrial? Porque as leis trabalhistas tornam proibitivo investir na região e é óbvio que elas vão embora para lugares onde tem menos leis trabalhistas. É o que aconteceu com a China, por exemplo. Por que as indústrias saíram da Europa, do Ocidente em geral e foram para a China? Porque na China não existem essas leis trabalhistas. Aí, é claro, algumas pessoas vão citar, olha, mas as condições de trabalho na China são terríveis. Se você está falando contra a escravidão em Aristóteles, por que você está falando agora da China? Mas é óbvio que eu também lamento as condições do trabalhador chinês, são péssimas. Mas, em primeiro lugar... Ô, gente, por que eles não lamentam a situação do trabalhador brasileiro? Fica aí a dúvida. Por que as indústrias tiveram que ir para lá? Porque o Ocidente tornou proibitivo investir aqui. Em segundo lugar, mais um economista, Bernard Powell, ele fez uma pesquisa com as pessoas que trabalham nos sweatshops chineses, condições péssimas de trabalho, muito pior do que aqui, inclusive. E elas falaram, olha, eu prefiro ganhar o dinheiro que eu ganho do que ganhar menos e ter melhores condições ou mais descanso. Por quê? Porque ao longo da história as pessoas precisaram... Trabalhadores em fábricas frequentemente classificados como sweatshop, pede desenvolvimento da média de outras de trabalho. Os autores concluem que, em vários casos, esse emprego paga mais que a atividade da agricultura. Aceita essas vagas porque acredita por apresentar as condições seguras. Tá. Uau. Pessoas aceitam trabalhar mais porque precisam de mais dinheiro. Que absurdo. Nossa, aonde será que eu já vi isso? Não faço ideia. É vencer o grande fantasma da escassez, da pobreza, para depois se dar ao luxo de ter esses descansos. Eu quero que elas tenham, mas eu sei qual é o mecanismo para isso. E vamos só lembrar um outro detalhe. O poder de compra, o poder aquisitivo de um chinês, de um vietnamita hoje, é maior que o de um brasileiro. Por quê? Porque eles estão em sociedades que permitem o desenvolvimento industrial e não limitam esse desenvolvimento com leis trabalhistas absurdas. Vamos botar uma outra questão clara. Ele citou Aristóteles, falando sobre como Aristóteles acreditava que você não podia manter uma desigualdade de 4-1. Ele só esquece que Aristóteles era um escravocrata que vivia em uma sociedade escravocrata e ele defendia isso para os homens livres, sustentado com o trabalho escravo. Aristóteles tinha mais de 400 escravos. Eu não entendo por que eles estão indignados. Tipo assim, os caras estão defendendo o trabalhador se fuder cada vez mais e falando, meu Deus, o Aristóteles tinha trabalhadores que se fudiam demais. Um ou outro, rapaziada. Pode só falar que vocês querem que cada vez mais o trabalhador se foda, tá tudo bem, assim já. A gente sabe. Ninguém acha que vocês estão Ninguém acha que vocês estão querendo o melhor pra quem trabalha mesmo, então não faz diferença, fala a verdade só. A única diferença entre Aristóteles e ele é que ele acredita que você, do aplicativo, que você, que atualmente trabalha com liberdade, tem que ser o escravo para sustentar o que é uma elite governamental. É basicamente isso. E mais do que Ele tá falando dele mesmo, ele não o que percebe. eles propõem é uma sociedade onde há muitos escravos e poucos governantes. Eu sou advogado do Aristóteles, é que eu não sou advogado do Aristóteles, gente. Eu só estou pontuando que o Aristóteles quem citou Aristóteles primeiro foi o Paulo Cogos, a desigualdade, ele está lá no tempo dele, com as contradições dele, com os escravos que ele tinha, inclusive. Mas a questão aqui também é até muito curioso, porque eles mencionam, por exemplo,
a legislação dos Estados Unidos como exemplo. Mas eles acabaram de falar que a legislação proibitiva levou as empresas para outro lugar. Olha como que isso é contraditório. Um refutou a fala do outro. A legislação que eles defendem. Mas vocês se contradizeram. Vocês acabaram de dar o exemplo da legislação que levou as indústrias dos Estados Unidos para outro lugar, mas depois vocês usam os Estados Unidos como exemplo de desregulamentação e da suposta liberdade, né, para você negociar entre o patrão e o empregado. E os Estados Unidos têm um poder do dólar, mano. O mundo inteiro negocia em dólar, né, papai? Então eles botaram a indústria dele em outro canto e eles vivem porque tudo tem que passar de dólar. Os caras praticamente pegam um imposto do mundo inteiro. E por causa disso eles conseguem se financiar. Tá quebrando? Tá quebrando. Mas era só não ficar fazendo bomba, né? Quero também, assim, ó, vou te dar 10 segundos do meu tempo. É que você tá falando muito da lei trabalhista, você falou que é empresário, coisa e tal. Vai lá, você é um mês, você vai contratar um cara. O que você vai ter que pagar? Eu sou prestador de serviços, Então, amigo, você vai contratar eu não sou empresário. Tá eu bom. não empreguei ninguém. Você começou falando que você era empresário. Eu tenho um CNPJ para ser prestador de serviços. Você tem direito, você é MEI? Você é MEI? Sou CNPJ, não sou MEI. Você não é MEI, você pode contratar alguém, correto? Você pode contratar alguém, não pode? CNPJ, eu poderia, mas eu não contrato. Eu sou prestador de serviços. Tá bom, você pode, vamos supor que você vai contratar. O que você vai ter que pagar? Nunca fiz. O que você vai ter que pagar? Fala. Eu tenho que É porque perguntar isso pro meu contador, amigo. você tá falando que o funcionário custa muito caro. Eu tô perguntando pra você, o que é caro? Fala pra gente o que é caro. O que você vai ter que pagar pro funcionário? Atualmente. Salário é caro? Vai lá, você tem que pagar salário. O salário é a parte mais tranquila. Férias é caro? Na hora que eu tiver que pagar. Férias é caro? Na hora que eu tiver que pagar o PIS dele, na hora que eu tiver que pagar o seguro-desemprego dele, na hora que eu tiver que pagar. Vai lá, olha lá, pessoal, vocês estão ouvindo o que tá falando, né? Vai lá, seguro-desemprego ele não quer pagar, vai lá. Eu quero, só que eu gostaria de pagar isso no ato da demissão do... Gente, mas quem paga o seguro-desemprego não é o governo? Isso não sai do bolso da empresa. Você pode falar que sai de imposto, que tem taxa ali e tal, não sei o quê, mas efetivamente, quando o cara sai da empresa e recebe seguro, ele não recebe da empresa. Funcionário, que eu nem tenho, diga-se de passagem. O meu problema é eu pagar um seguro-desemprego que o funcionário não vai ver, afinal, ele só vai você tá receber vendo, né? Ó, você tá vendo que o problema dele é com o seu seguro-desemprego. Não, é que eu dei 10 segundos do meu tempo. Eu estou sendo cordial. Você deu um segundo e você me cortou. O problema dele é com o seu seguro-desemprego, com a sua previsibilidade. Ele caiu no Ele acabou de falar problema, isso, gente. meu problema... Vai lá, ele tem problema com o seu seguro-desemprego. Fala outra coisa que tem problema, vai lá. Meu problema é com o seguro-desemprego chegar a menos de 30% do que foi pago pelo patrão, né, pessoal? pro funcionário. Aí começa. Eles estavam aqui falando que é muito custoso o funcionário, que não sei o quê. Quando eu perguntei para ele, qual que é o custo? Aí ele já começou a falar que é o seguro-desemprego, ele já começou a achar ruim. Dá 10 segundos e pergunta, quanto que é o custo médio do empregado para um MEI? Atualmente você vai pagar em torno de 60% do salário do cara como imposto. Gente, eu vou mentira. De novo, eu vou desmontar essa falácia, tá, gente? Ó, Mentira. como ele não sabe, ele tá aqui defendendo o mundo da fantasia. Quem e a gente trabalha tá aqui, com isso sabe. Ele mundo fez da uma realidade. pegadinha, Gente, ele falou MEI, não CLT. MEI tá encaixado Ele no falou Simples MEI, não Nacional. CLT. Mas fez o uma custo é pegadinha. pro PJ, MEI. Então o pessoal. CLT, quanto que é? O MEI contratou um CLT, quanto que o custa? funcionário vai receber 40%. Ô, paizão, não... Os caras... Que bom, né? Tem que botar o cara no bait mesmo e enfiar ele embaixo, foda-se. Do que pagar Não, o do que custo patrão médio paga. pro MEI, quanto que é? Você contratou um CLT, qual que é o custo médio? Vamos lá, se eu contratar um Não, CLT só dá um com número, cara. com um salário de 2 mil, eu vou estar pagando mais ou menos 4.500. Esses quatro, Isso pessoal, é mentira, de tá, novo, gente? Isso é mentira. Gente, isso é impossível. É impossível. É simplesmente impossível isso. Não tem como. Se eu contratar alguém por 2 mil, eu vou estar pagando 4.500. Aonde? Aonde? Mentira, além de ser mentira, eu vou reafirmar de novo. Se o MEI contrata uma pessoa, 100% do que ele paga vai direto para a mão do funcionário. É provisão da multa rescisória, FGTS. E outra também. Quando você contrata uma pessoa, você contrata a pessoa para fazer um determinado trabalho ali. Se você vai pagar 2 mil para ele, é porque você sabe que o trabalho daquela pessoa vai render mais do que o valor que você vai receber nele. Senão você não vai contratar ninguém. Então o cara da empresa que está contratando as pessoas sabe que ele vai conseguir tirar o valor que ele está pagando aquela pessoa e o a mais para vir pro bolso dele, porque é isso que as pessoas ganham. Você tem empresa ali de calçado que você vai vender sapato. Você tem que ter uma pessoa na frente da loja vendendo. A pessoa que está na frente da loja vendendo, ganhando ali, vamos botar ganhar um salário mínimo, 1.500 conto, 1.700 conto, sei lá. Ela vai estar vendendo ali, gerando
porra, no mínimo, porra, por dia vai tirar se for uma empresa que vende bem. Tipo, você tá botando ele na frente, você sabe que a pessoa vai tirar mais do que o 2.000 e pouco pra sair o salário dela. E o resto que vai vir é só lucro pra empresa. A empresa tem custo, tem não sei o quê. A pessoa vai fazer a conta ali, mano. Ninguém vai ficar contratando gente e tomando prejuízo. Isso não existe. Não existe. Nenhuma empresa faz isso, senão a empresa quebra. 13º salário, salário, férias, 1/3 das férias, e é isso. É isso. Condução é outra coisa, é isso. Ele quer mexer nisso em você. Como o Tamir disse que ele queria abrir o tempo para ouvir vocês, eu não pausei, ok? Mas agora os 3 minutos é do time de vocês. Se vocês não querem abrir para eles, é só de vocês, e se eles interromperem eu vou zerar. É que eu não zerei porque ele disse eu quero ouvir eles. Ele deu tempo e depois meio que cortou, então a gente não vai passar a palavra. Tá, agora é o de vocês. Não, ele não deu tempo. Ele te enrolou aí e tu caiu. Enquanto houve esses panguão aí, eu vou... Vocês, Eu e só vou lembrando, começar- é o quarto, então agora é o último, ok? Começar respondendo muito brevemente e depois passar para o Paulo. Vocês viram como que é debater com a esquerda. O cara me faz uma pergunta de MEI e depois vem falar de CLT. Os dados que eu falei são totalmente conferíveis na internet. Atualmente, o empregador ele vai gastar mais com encargos para o governo do que ele vai gastar propriamente com o trabalhador. Isso não é o caso de quem trabalha nos aplicativos, isso não é o caso de quem trabalha como entregador num Uber da vida ou num iFood da vida, porque nesse caso você está falando de situações onde as leis trabalhistas não incidem. Mais do que isso, o colega veio falar que as leis trabalhistas nos Estados Unidos você se autorrefutou. Não, amigo, não sou eu que defendo leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas que ferraram com o cinturão da ferrugem nos Estados Unidos foram definidas por estados governados pela esquerda. E exatamente por isso esses estados quebraram e simplesmente as empresas se mudaram para fora. E é interessante também, pegando o gancho dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos existe muito mais respeito ao federalismo do que aqui. Os estados decidem muito mais. E aí é interessante o fenômeno dos cidadãos americanos que votam com o pé. Ou seja, muitas vezes um cidadão vota na esquerda por causa desse discurso que parece lindo, populista, demagógico, depois acontece o desemprego, a quebradeira de empresas, não tem mais oportunidade, eles migram para os estados mais à direita, mais republicanos, onde tem menos leis trabalhistas. Então não tem contradição aqui. O que eu estou evitando é essa análise binária. Agora, o grande ponto é o seguinte: vocês querem um burocrata decidindo a vida de vocês? Vocês estão assumindo que o trabalhador não tem maturidade para negociar os seus direitos com o patrão ou usando o próprio sindicato para isso? Eu não tenho nada contra sindicatos per se. Na Rerum Novarum, o Papa Leão XIII defende os sindicatos. Falou, mano. Na moral, cansei. Rerum Novarum é o meu peru, filho. Sei o que é, não. Posso estar ofendendo alguém? Porra, é bagulho de igreja. Caguei. Foi mal, caguei muito, mano. Um abraço aí a todo mundo. Tem aqui, ó, 35 minutos. Falta 5 minutos pra segunda parte. O próximo vídeo eu já vou vir na segunda parte. Não vou ver esse resto e eu quero que se foda.